Essa palavra, estava lendo ela e falou grandemente ao meu coração. Eu vou compartilhar ela com a igreja. Eu confesso aos irmãos que eu queria trazer uma outra mensagem hoje, uma mensagem de domingo. É bom trazer uma mensagem para a gente começar já bem motivado, né? Mas é o Espírito Santo que manda, que comanda, né? A gente não pode, eu quero prezar isso, quero continuar até que o Senhor mude. Eu gosto de preparar as coisas, mas também de estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque senão perde o sentido, né? Nós somos pessoas inteligentes, graças ao nosso Deus, somos pessoas que entendemos o porquê estar aqui. Então, às vezes, eu penso assim que tem irmãos em Cristo que eles não entendem o vir à igreja, o porquê vir à igreja, né? Não é simplesmente um momento que a gente vem para sentar, ouvir uma canção, não, é mais que isso. É onde nós viemos conversar com Deus, é onde nós viemos adorar, entregar ao Senhor. Eu costumo dizer que no momento da adoração é o momento em que nós estamos entregando algo ao Senhor. A nossa adoração, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. É o momento de nós nos rasgarmos diante dEle. Antigamente as pessoas precisavam contar com o sacerdote para ir lá levar suas queixas, e o véu se rasgou de alto a baixo. Através do nosso amado Jesus Cristo, hoje nós temos livre acesso. E hoje, mais que nunca, eu vejo a importância da igreja. Em um momento tão difícil de tanta luta, tanta depressão, tanto afastamento das pessoas, e a vida da igreja, ela nos motiva a continuar. Então o livro de Tiago, né, ele começa assim dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Mas eu entendo que Deus está querendo dizer a mim e a você, por mais que nós queremos ouvir uma palavra que nos motive, uma palavra que nos coloca para frente, para dizer assim, não, vai acontecer, muito mais melhor que isso é a gente ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus dizer para mim e para você, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Olha só, no mundo você pode até enfrentar as dificuldades, mas se você estiver comigo, você conseguirá vencer todas as coisas. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, não foi louvor que me levantou, não foi muitas das vezes uma palavra de um amigo, às vezes a gente não quer nem ver esse amigo, às vezes a gente não quer nem conversar com ninguém, mas é o momento que a gente está mais difícil, a gente lembra de uma palavra. A palavra que nos coloca de volta no trilho. Muitas das vezes até uma palavra que você lembra, um versículo que você lembra, muitas vezes você não sabe nem onde está a referência. Às vezes alguém fala algo que tem a ver com um versículo bíblico que você lembra das promessas de Deus sobre a sua vida. E Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, olha só. E aqui eu vou trazer um dado importante. Você já ouviu as pessoas falando que nós somos o Israel de Deus? Já ouviram? Você sabe que houve a divisão das 12 tribos. E a tribo de Efraim, que era um dos filhos de José, ficou na parte de cima. Então era um território muito grande. Só que a tribo de Efraim, ela foi dispersa por todo o mundo. Aí daí que vem o termo que nós usamos, Israel de Deus. Nós somos Israel de Deus, porque da tribo de Efraim que se espalhou. Porque Deus falou com Salomão, tenha cuidado, Salomão, se você fizer assim, assim como fez seu pai, eu estarei com você, mas se você fizer diferente do que eu estou lhe falando aqui,
Tudo isso que eu falei será o contrário sobre a sua vida. E todos sabem o que é que Salomão fez. Porque o rei Davi governava sobre toda Israel. Mas depois as tribos se dividiram. E a maior parte ficou no reino de Efraim, Manassés, aquilo tudo ali. Então Efraim é o Israel de Deus. Aqui o apóstolo começa dizendo aqui, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudação. As 12 tribos, eu e você faz parte das 12. Se você for observar lá em Apocalipse, fala sobre as 12 tribos, né? Está lá o nome das 12 tribos, inclusive o nome de José. E se você continuar lendo, você vai ver a nova Israel, a Israel de Deus. Somos eu e você. Então esse texto aqui também inclui eu e você, o Israel espiritual de Deus. Então o Tiago está dizendo para mim e para você, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A provação da fé produz perseverança. Ora, a esperança deve ter a ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Então, se nós suportarmos as provações em fé, na fé em Jesus, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Nós seremos felizes e nada nos faltará. Aí o povo diz, nada nos faltará, mas está faltando tudo. Talvez está faltando tudo para quem não entende o reino espiritual, para quem não entende o que é servir ao Senhor. Talvez tem pessoas que acham que o tudo dele é a fartura, o tudo dele é os bens materiais. O tudo é você levantar, é você trabalhar, é você ter saúde, é você ter dormida, é você ter alimento, é você ser cuidado por Deus. O resto é consequência. Mas Deus nunca desampara o seu filho. Versículo 5, ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovação, e ele lhe será concedido. Então, aqui eu entendo que para a gente passar por esse momento de luta, de desafio, de provação, é preciso sabedoria. Ele está dizendo que eu mais amo essa palavra é que assim, está nos preparando. Eu queria preparar vocês, sair daqui eufórico. Eu quero preparar vocês na verdade. Não vai ser fácil, mas também não será complicado. Se está faltando algo, peça sabedoria. Eu tenho pedido ao Senhor sabedoria. Estou passando por uma transição, um momento de mudança de loja, mudou tanta coisa acontecendo na minha vida, então agora eu preciso pedir a Deus sabedoria. A gente olha as pessoas aí, procura um, procura outro, todo mundo está enfrentando algum tipo de desafio. Então nesse momento é necessário pedirmos a Deus sabedoria, como lidar com cada situação. Porque se nós não pedirmos sabedoria a Deus, nós vamos usar a sabedoria humana, e aí é maléfica, porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem não é boa. Temos que ter cuidado. Então peça ao Senhor. Porém tem um versículo 6 que diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só. Aquele que duvida vive agitado. Vai para lá e vai para cá. Não é verdade? Às vezes nós nos encontramos assim, sabia? A fé diminui, a gente fica preocupado, a gente fica agitado, e a gente não dorme, a gente se preocupa, a gente fica com aquela preocupação. Aí tem alguns, né, que inclusive depois, vou começar já mês que vem, com fé em Deus, vou começar aqui um estudo do temperamento. Vamos estudar o temperamento, vamos nos conhecer, para evitar muita coisa. Vamos perceber que muitas das coisas que nós enfrentamos no dia a dia, a culpa é minha mesmo. Então nós vamos entender isso. Então, às vezes, quando a gente está agoniado, angustiado, cada um reflete de uma forma. Tem uns que adoecem até sem saber por quê. O corpo agitado, a mente preocupada. Antigamente, nas minhas lutas, minha esposa estava aí de prova. Eu não dormia, ficava agoniado, era uma agonia. Em tempo de infartar. Não era? Terrível. Eu não gosto de ficar devendo a ninguém.
E aí você olha para o lado, olha para o outro, não tem de onde tirar, as lutas vêm, e assim na minha vida vem tudo de uma vez, pastor. Vem tudo de uma vez só. Aí também quando passa tudo de uma vez. Então é necessário muita fé. Aí eu tive que lidar com a questão dos problemas ao redor, tinha que lidar com o inimigo também perturbando, e tinha que lidar comigo mesmo, com as minhas emoções. Mas depois que eu aprendi como eu sou, aí foi mais fácil. Porque quando é de mim mesmo, quando é algo do meu temperamento, eu já sei, então eu não dou ousadia, eu me levanto, eu vou fazer, já sei que é assim. E aí Deus vai me dando vitória. Por isso não duvide. Peça com fé, tem que ter fé. Deus está nos convidando o tempo todo a ter fé. Nesse tempo de hoje é fé. Ah, tempo bom é aquele tempo que os irmãos gastavam tempo em oração. Vamos votar esse tempo de oração. Marcar aqui uns cultos pela manhã, sei lá, um horário para a gente estar buscando ao Senhor, orando. Sabe? Cantar menos, orar mais. Para a gente buscar do Senhor a direção. Versículo 7 diz que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só. A pessoa que é assim, que pede, não tem fé, que é indecisa, inconstante e agitada, não pense ela que vai receber. É igual o filho teimoso, né? O pai está dizendo, a mãe está dizendo, não faça assim, ele está fazendo, não faça, não recebe nada porque é teimoso. Gui, aí, Gui, por que, Gui? Gui é benção, né, Gui? Mas é assim, quando nós obedecemos a Deus, tudo funciona, mas tem situação que Deus está dizendo aqui, não vou ouvir, enquanto você não entender isso aqui, eu não irei ouvir. É igual o crente que quer expulsar demônios, legião e não quer jejuar. Né? Rapaz, eu tenho voltado a atenção à questão do jejum. O crente, ele tem que jejuar, nem que seja uma vez na semana, por sua vida. Tem que virar uma rotina, nem que seja uma vez. Né? O jejum, ele abre portas. Jejuar por outra pessoa. E eu percebo que é um tempo que está escasso isso. Eu mesmo tenho diminuído bastante. E preciso voltar. Porque a gente não sabe, irmãos, o que está nos aguardando. Mas é necessário jejuar, orar, jejuar e ler a palavra. Orar, jejuar e ler a palavra. A gente está querendo só cantar e muitas das vezes ler a palavra e não está jejuando. Aí a pessoa pergunta, o que é jejuar? Para de comer. Para de comer. É simples. Ah, eu não posso porque tem um tempo. Você sabe o seu limite. Não vai fazer esses jejum de 40 dias e 40 noites jejuando aí que talvez você não aguente. Eu vi Cirilo falando que ele fez um de 40 dias, não foi? Que ele disse, rapaz, não aconselho ninguém fazer não, porque o negócio é só a pão e água, não foi? Ele fez a pão e água ainda. Mas cada um tem que saber o seu limite. 1 hora, 2 horas, 5, não sei, um dia, meio-dia, sabe? Se você também sabe que tem um problema de saúde, que não pode ficar sem um remédio, que tome seu remédio, mas o importante é que você decida fazer alguma coisa. É você que sabe o seu limite, amém? Então vamos voltar ao jejum, à oração, para que Deus abra as portas do céu sobre nossas vidas. Versículo 9 diz, o irmão de condições humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque se o sol se levanta com seu calor ardente, e a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Uma planta, se a rama, o ramo, a raiz seca, o caule seca, a planta cai, a flor
cai e murcha e fica feio e perde o brilho. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos nos contentar com o que nós temos. Precisamos estar felizes ao Senhor com o que nós temos, com o que nós possuímos. O pastor orou aqui falando, é um momento teu para te agradecer, e é verdade, nós precisamos agradecer ao Senhor. Hoje uma pessoa conversando comigo falou, rapaz, eu estou aqui, eu paguei hoje R$6.000 de IPVA do carro. Eu falei, glória a Deus. Aí ele disse, mas foi um sacrifício, foi uma luta. Eu falei, glorifica ao Senhor, porque tem gente aí que sacrificou, fez tudo e ainda não conseguiu. Ele falou, é verdade. Tem gente que ralou, correu atrás, fez de tudo, mas não conseguiu. O pastor falou hoje da ceia, né? Eu falei da ceia. Não vamos fazer a ceia. Eu não consegui fazer a ceia. Queria fazer, mas não deu. Próximo domingo a gente faz uma ceia linda para o Senhor. Eu também descansei meu coração, que se eu fosse fazer, eu ia fazer algo bem simplesinho, para não passar em branco. E eu cá pensando, cara, você pagou 5.000, eu não consegui fazer a ceia do Senhor. Mas contudo a Bíblia diz, contente com o que você tem. Então no próximo domingo a gente fará uma festa linda para o Senhor, uma ceia maravilhosa. Os outros irmãos estarão aqui conosco também, ceando. Só que não deu para avisar para os irmãos. Mas a gente pode perceber o cuidado de Deus para conosco. Mas a situação já me levou para eu dizer a ele, alegre-se. Aí ele disse, é a verdade. Porque é uma pessoa que ele não é cristão, mas é uma pessoa que sempre está ali conversando comigo, uma pessoa que sempre abençoa essa obra. E aí eu disse a ele, sabe por que você conseguiu? Porque desde quando nós abrimos essa obra, você tem sido uma bênção neste lugar. Se eu falar com ele aqui hoje, pastor fulano, vamos abrir um jejum por tal coisa, aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, queridos, que coisa linda. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Eu entendo aqui que o que Deus quer de mim e com você é a continuidade. Observe que tudo na nossa vida, se nós tivermos constância, nós conseguimos. Tem um ditado aí que diz que água mole e a pedra é dura, tanto bate até que fura, não é assim? Então se nós formos persistentes, se você, o pastor trabalha muito com a questão de meta, de meta, eu tenho certeza que ele tem que ser persistente, porque não dá para ele lançar uma meta agora aqui, no meio do caminho botar outra meta e depois não adianta, tem que ser persistente. Se alguém não está fazendo como ele programou, tem que chamar, pois é aqui, tem que fazer assim. Não pode ser igual a Dilma Rousseff, bota a meta, depois dobra a meta. Tem que ser, irmãos, isso é interessante, irmão. Eu lembro que uma vez, eu estava em uma situação muito difícil, e eu estava quebrado. E aí eu falei, Deus me deu, eu estava orando, pedi a Deus uma direção, Deus faça assim, 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 assim. Aí eu comecei a orar e chegou a situação, chegou o dinheiro para eu resolver a situação. Aí comecei, paga aqui, paga ali, tudo dentro do plano. Quando chegou, é que eu não lembro direito o que foi, chegou um dado momento que eu fiquei entre assim, a fé e a razão. Eu poderia fazer algo, mas ia sair do plano. Mas parecia ser correto fazer aquela outra situação. Mas eu disse, mas o plano era esse aqui, mas se eu fizer esse de cá, vai funcionar, mas não tem nada a ver eu fazer isso aqui que estava no plano, porque as coisas mudaram. Eu compartilhei contigo isso, né? E eu fiquei, aí depois eu estava quase já concluindo, eu lembrei do plano. A Espírito Santo falou comigo, continue no plano. Eu não lembro o que era, cara. Acho que foi do carro, não foi? Primeiro carro, foi algo, você tinha algo assim, meu irmão. Aí eu peguei e segui o plano. Por mais louco que parecia, o plano era aquele, porque a gente tem essa mania, sabia? Tá no plano, tá dando certo, é melhor, a gente respira, começa a funcionar, a gente pensa que já está tudo certo, mas o plano ainda não finalizou, né?
O plano ainda não finalizou. E a gente vai e sai da rota, não é para continuar. E aí eu continuei, no dia seguinte as coisas se abriram. Apareceu tudo o que estava faltando, até o que eu não precisava apareceu. Mas porque eu segui o plano. Então o texto está dizendo: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o ama. Também aqui a gente trouxe aqui para a questão da perseverança de planos, mas aqui também está dizendo para mim e para você que um dia levantou as mãos e disse: Senhor, eis aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e aqui eu entrego todo o meu caminho ao Senhor. Se você perseverar, você também receberá a coroa da vida. O Senhor está preparando para mim e para você uma morada. E Ele virá outra vez para nos buscar. Para que onde Ele estiver, nós também possamos estar. Jesus está preparando moradia para mim e para você. Então persevera. Seja firme, constante na oração, no compartilhar, no partir do pão, na comunhão. Persevera, seja mais amoroso com as pessoas. Faça aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. A gente vai ver aqui. Ninguém ao ser tentado, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém. O contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Está vendo por que nós somos tentados? Pela própria cobiça. E quando é que a gente é tentado pela cobiça? Quando ela nos atrai. Olha que interessante. Quando esta atrai e seduz. Olha o que acontece. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Olha o caminho até o pecado. Há uma sedução, uma atração da cobiça, o olho viu, né? Atraiu, seduziu, aí gerou um pecado. Mas olha o que o texto continua dizendo. O pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado, uma vez consumado, gera morte. É por isso que a gente vê tantas pessoas caídas aí, porque cobiçou, viu, foi atraente, gerou o pecado, mas ele não se contentou apenas com o pecado, porque Cristo levou sobre si as nossas dores, Cristo nos perdoou, pagou a conta do pecado, né? Aí ele diz: filhinhos, não pequeis, se pecar, tens um advogado no céu. Você já tem todo um processo para na hora do pecado. Ele diz assim: ó, se você pecar, tem um advogado no céu. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, quando está no pecado, ainda tem a oportunidade de se livrar. Mas, além disso, a pessoa não se contenta e aí consuma o pecado. Gera morte. Por isso que é um perigo. É um perigo as pessoas que caem em adultério dentro da igreja. Eu não vou dizer que nunca mais se levantará, porque isso aí é com Deus e com cada pessoa, não sou eu que vou dizer, mas é muito difícil. Pode até se levantar, às vezes nem volta mais a ser o que é. Às vezes também as pessoas ao redor ficam ali o tempo todo lembrando daquele fato, né? Não, aquele fulano, Bertano. A gente tem o exemplo daquele amigo pastor, uma bênção que prega, mas a gente fica com a pulga atrás da orelha, porque alguém sempre está falando, né? É terrível. Então é bom a gente ficar atento e fugir dessas práticas terríveis. Porque aquele que comete adultério, a Bíblia diz que é louco. Olha o processo antes de tudo acontecer. E a gente precisa se policiar. Então, não se engane, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar. Nós, como pastores, pastor Adjan, precisamos aprender algo. Eu vou dar o estudo de temperamento aqui, e vocês vão entender. Eu sou sanguíneo, melancólico. O pastor sanguíneo, ele é terrível. Ele não deixa ninguém falar. Alguém vai conversar, ele começa a falar, ele já começa falando, não ouve. Então, eu tive que me conhecer para quando alguém vem conversar comigo, eu ouvir. Não interromper a pessoa. Isso é muito sanguíneo. Sanguíneo atropela. E aquele que é bem sanguíneo, pior ainda. Então nós que aconselhamos pessoas, que falamos com pessoas que estamos ouvindo, precisa ouvir a pessoa. O que é que o psicólogo faz, né? Eu nunca fui, mas acho que é assim. Você sente, está acontecendo isso, e ele vai ouvindo, né? Ele ouve. Às vezes você quer só alguém para ouvir, mas você não consegue deixar a pessoa falar. Aí então, a pessoa está falando, eu começo a entrar, deixa eu ficar calado aqui. Pois não, irmão. Fale. Diminui bastante, mas antes, talvez um tempo atrás, se fosse conversar comigo, era difícil. Que a gente não faz por mal. É o jeito da pessoa. Mas já sabendo disso, a gente faz o quê? Se policia. Por isso que o texto está dizendo aqui, ó. Isso está falando de uma coisa, isso pode se aplicar em tudo, na vida. Cadê? Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, né? E tardio para ficar irado. Os coléricos meio que se segurem. Que nem o apóstolo Paulo, acho que depois que o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo, era difícil em algumas situações para ele. Ele dizia, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. A ponto que ele respondeu ao sumo sacerdote, e aí chama ele de parede branqueada, ele ganha um murro, sei lá, um tapa, e imagine só. Imagine para uma pessoa sangue no olho, olhar assim e contar até 10. Coisa do nosso caráter. Então fique tardinho em irar. Então a ira vai nos livrar de situações como essa. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Então, como é que uma pessoa vai ter algo da parte de Deus se o coração dela está cheio de coisa? Cheio de raiva, cheio de ira, cheio de... Você peça um depósito de sujeira, de imundície, mal, não vai. Olha o que o texto diga. Portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade, escolha com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Jesus era manso. Jesus era manso, humilde. Jesus tinha um bom papo. Conversar com Jesus era bom. Será que conversar comigo é bom? Será que conversar com você é bom? Será que conversar com a pastora é bom? Se não for, tem que passar a ser bom. Porque conversar com Jesus é bom, traz paz, e nós somos cópias de Jesus. Mas como é que nós seremos bons se o coração está cheio de coisas? Aí há um convite num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Olha só, prática, ver, ler e praticar. Já chama praticar. Gui é jogador de futebol, né, Gui? Mas o técnico lá fala, Gui, faça assim, né? Faça assim, no próximo jogo, repete o que o professor falou, é a prática daquilo, né? O jogador, eu lembro que, se eu não me engano, o goleiro Marcos, era Marcos que era o cobrador de pênalti, bom, antigo aí. Era Marcos, era o goleiro que batia pênalti, eu acho que era. Do São Paulo, não era? Eu acho que era Marcos do São Paulo. Sim, que batia pênalti. Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, eu não sei de futebol. Eu sei que esse goleiro, ele foi artilheiro. Olha só, um goleiro artilheiro, não era isso, Gui?
Então, só que ele diz assim, que quando terminava o treino, terminou o trabalho, terminou a obrigação, né? Já tinha recebido, já tinha trabalhando, o que é que ele fazia? Todo mundo ia embora, ele ficava lá treinando pênalti. Ficava lá treinando, chutando, errar, chutando. Por isso ele se tornou o melhor. Não adianta, Gui, o professor falar assim, Gui, eu quero que você drible assim, vai para a esquerda, vai para a direita, não sei, e você chegar e não pratica. Quando você estiver lá no babinha com os meninos, e torta os moleques lá, como o professor ensinou. É a prática. A mesma coisa é a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo assim, olha, faça assim, 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 nós precisamos fazer. Se a Bíblia está dizendo, ó, Gui, honra papai e mamãe para que tudo vá bem, Raquel, honra pai e mãe para que tudo vá bem, honre. A Bíblia também está dizendo assim, ó, vós pais não provoqueis a ira em vossos filhos. Pronto, cada um faz a sua parte. Aí tem gente que diz, eu não vou honrar meu pai, porque meu pai é isso, minha mãe é isso aqui. Deus está falando para o pai, nem para a mãe, está dizendo para você. Se você honrar, tudo vai bem, seus dias se prolongam na terra. A promessa é para o filho, não é para o pai. E o pai que não faz o que a Bíblia manda, também pagará, cada um segundo aquilo que faz. Então, a prática da palavra de Deus nos leva a lugares preciosos. Então, aquele que lê a palavra e não pratica é semelhante a alguém que se olha no espelho. As mulheres, né, e o pastor Adjan também, que olha no espelho, né? Agora já descobri, já foi. E aí olha, tá bom, tem alguma coisa aqui, aí olha ali, aí sai, depois você esquece. O que você está dizendo? Nós esquece da própria... Aí já não é o senhor mais não. Aí a mulher leva um espelhozinho na bolsa para dar outra conferida. Será que o vento não tirou? Será que eu chorei demais? Não é? A mesma coisa é a Bíblia. Aquele que não pratica é semelhante a alguém que olha a sua face no espelho e logo se esquece. Imagine quem nem olha para saber como está, né? Tem dia que você olha no espelho e se sente tão feio, né? Você olha assim, rapaz, mas tem dia que você olha, rapaz, eu estou um gato, hoje eu estou uma princesa, rapaz, como eu estou bonito. A prática nos leva à perfeição. Praticar é bom demais, por isso a Bíblia está nos chamando à prática. Sejam praticantes, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Eu tenho uma pessoa na minha família, é uma das pessoas mais difíceis de lidar, porque ela não pratica. Às vezes a gente tenta ir para um lado, tenta pelo outro, mas não compreende. Cristão precisa praticar. Pois contém, versículo 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Olha só, ter que ficar atento na lei perfeita, lei da liberdade. Eu e você somos livres. A liberdade é algo precioso. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o tema da nossa igreja, é o lema. Liberdade, seja livre. Liberdade por intermédio de Jesus. Por que que os portugueses, quando chegaram aqui, eu vi quem estava falando isso foi aquele, o tal do 38, até que o cara fala os negócios que você para assim, rapaz, tem razão. Ele estava dizendo que quando os portugueses chegaram aqui, por que que eles não escravizaram os índios? Foram buscar os escravos lá na África, os negros, para escravizar. Por quê? Porque o índio não sabe o que é escravidão. O índio não compreendia, trabalho que eu vou lhe dar comida, eu tenho comida na floresta. Trabalho porque você vai ganhar dinheiro, eu não preciso de dinheiro. Eu quero que você pode me dar nada, porque eu sou
livres. O que é que o diabo pode nos oferecer se nós somos livres? Se Cristo nos libertou, nós somos livres. Por isso que o tempo todo Paulo está falando ali nos apóstolos, falando, Jesus falando, sois livre. Escravo não liberta escravo, a nossa mente tem que ser livre. Ninguém pode nos escravizar, então não teve como Portugal escravizar um povo livre. Eles nem sabem o que é escravidão, mas os negros sabiam que era escravidão. Eles sabem que se trabalhasse por tanto tempo, por comida, trabalhar, tem uma recompensa. Mas aquele que tem a recompensa em Cristo não é escravo de ninguém. Não é escravo de igreja, não é escravo de pastor, não é escravo de pai, de mãe, de filho. Você fala assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Nós somos livres. Pessoas que não conseguem mudar uma programação é escravo. Aquele que não consegue sair de um canal é escravo. Aquele que só consegue fazer uma coisa daquela forma é escravo. E Cristo nos chamou para a liberdade. São tantas coisas que nos aprisionam, a mente nos aprisiona. A Bíblia está falando o tempo todo, não andeis ansiosos. Nós entramos sim nesse lugar, mas não podemos ficar, porque escravo não vive preso a nada. Escravo, nós somos sim escravo de Cristo. Como eu, escravo de Cristo. Essa palavra é tão maravilhosa, sabe por quê? Quando você compra algo, é seu, né? Cristo nos comprou, pagou um alto preço. Ninguém poderá comprar você da mão de Cristo, porque o preço foi tão alto que é impossível comprar algo que não tem preço. Mas essa pessoa lhe comprou, Cristo lhe comprou, nos tornamos escravos dele. Mas o que é que ele diz? Você está livre. Até para me seguir, até para me amar, se você quiser. Você está livre. Por isso que ele fala que escravo não liberta escravo. Se nós não entendemos que nós somos livres, não podemos libertar outras pessoas. E a Bíblia ainda diz mais que o filho, enquanto pequeno é, nada se difere de um escravo. Ou nada se difere de um servo. Enquanto guie o carro do seu pai, é seu por herança. Mas talvez outras pessoas vão andar mais no carro do que Gui, que é herdeiro, porque ainda é pequeno, não pode dirigir, não tirou carteira ainda, mas outros usufruem. A Bíblia está dizendo que quando nós tivermos a mente pequena, nós não crescemos, que Paulo, não sei se é Paulo, Pedro fala assim, quando eu era pequeno, Paulo, eu agia como criança, agora me tornei adulto, deixei com as coisas de criança. Então tem muitos crentes aí, já cresceu, mas continua com a mente de escravo, a mente fechada. E Cristo nos libertou. Sejam livres em nome de Jesus. Não se prenda a nada, nem a preocupação, nada. Se a Bíblia está dizendo que eu já fui homem, já fui criança, fui homem, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então creia, tome posse em nome de Jesus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, aí que estamos fortes. A gente para assim, por que é tudo ao contrário, né? Mas é verdade. É no momento difícil que a gente ora mais, que a gente se aproxima mais do Senhor. É quando nossa força acaba, aí Cristo entra com provisão. Mas observe que eu e você, enquanto nós temos força, temos ideia, a gente está fazendo. Pelo menos eu sou assim. E quanto eu posso, eu estou fazendo. Então eu chego a um limite assim, aquela parede assim, acabou, não tem mais o que fazer, aí eu descanso. Agora é Deus que vai entrar. Só que tem gente que é mais desperta que eu. Ele nem faz tanto esforço, ele corre logo que pode resolver. É? Mas a gente não, eu só vejo se eu ficar ali. Ih, rapaz, eu já fui mais desperto. Antigamente eu ia correr logo a Deus. Mas a gente cresce, acha que se governa, né? Assim, o filho, hoje Gui, Raquel, o que quer, procura papai e mamãe. Vai chegar um momento que os meus mais velhos mesmo cresceram, aí tem algumas coisas que te vai, não, faça assim, não, fazer do meu jeito, aí dá errado. Aí depois que vai consertar, a gente faz do nosso jeito, quando dá errado, quem vai ter que consertar? Deus. É assim que funciona. Eu lembro que eu falei com meu filho, rapaz, primeiro tem que tirar a habilitação, depois compra a moto. E ele, não, então beleza, é isso que eu vou fazer. E foi na cabeça dos outros, comprou logo a moto.
Uma semana rodando, a polícia prendeu a moto. Aí foi uma luta para tirar, tirou. Aí passou outro tempo, aí já foi a minha moto. Eu dei a minha moto para ele, foi trabalhar e ele já prendeu a moto. Quem teve que ir lá resolver? O pai aqui. Que teve que ir lá tirar. Que teve agonia. Ele sozinho não conseguiu. Eu tenho amigos latentes, não sei o quê. E eu só de parte olhando a confusão. E mexe para um e passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Lembra disso? Nada. Até que chegou lá na loja. Falei, pai, espera aí, sente aí. É porque fulano, me deu o telefone de fulano que eu vou ligar para fulano agora aí. Me dê aí que eu vou ligar. Se tu não me der, eu vou procurar aqui na agenda. Que fulano tá ligando. Aí, faça assim, assim. Se você não resolver isso aqui hoje, amanhã te resolve. Aí quando eu entrei, pronto, resolveu o problema. E às vezes é assim. Deus está falando para a gente, faça assim, a gente cresce. A gente cantou, né? Quero ser como criança, te amar pelo que é, né? Mas às vezes sou tentado pela vontade de crescer. Torno-me independente. E aí deixo de crer. É assim mesmo. Nós não somos independentes. Nós somos dependentes de Jesus. E como é bom ser dependente de Jesus. Amém? Já vamos encerrar. Vamos completar aqui. 25. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso para praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não freia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Está vendo a língua? 27 diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Sabe qual é a religião que você tem que seguir? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. É isso que Deus quer de mim e de você. A religião que Deus quer é essa. Visitar o órfão e a viúva nas suas dificuldades. Não é só, a gente só vai atrás da viúva, do órfão, quando o Pix cai, quando tem algo para retirar, mas na luta, na dificuldade, não visita. Você quer atrair a ira de Deus? Mexa com o órfão e com a criança, a viúva. Olha que o tempo todo a palavra está tendo sempre cuidado com essas duas classes de pessoas: criança, órfão e viúva. Lá o apóstolo Pedro, foi assim que surgiu o diaconato, está no livro de Atos. Na hora de dar a divisão da comida, dos alimentos, as viúvas estavam ficando sem comer. E aí foram questionar Pedro. Pedro disse: eu não posso parar de pregar. Deus me chamou a pregar, não para ficar distribuindo comida, mas levantou pessoas, diáconos, para tomar conta dessa parte. O órfão, a criança, a Bíblia diz: deixe vir as minhas criancinhas, que delas é o reino dos céus. Então Deus está falando para mim e para você, para termos cuidado com essas coisas e ao mesmo tempo guardar-se incontaminado do mundo. Tudo que está dentro da gente, que faz parte do mundo, precisamos remover. Não podemos ser contaminados por este mundo. Como ser contaminado? Às vezes você está andando com alguém, e essa pessoa xinga, e você daqui a pouco está xingando também. Às vezes você está sendo violento, você nunca foi violento, começa a se tornar violento. Às vezes você não tinha aquele comportamento de ser ruim, você começa a ficar ruim. Observe o casal. Geralmente um vai puxar o outro. Às vezes um casa, o outro é mais caseiro, o outro vai se acostumando. Alguém vai, né? Começa a se parecer. Imagina você casar com alguém ruim. Você começa a ficar ruim também. Alguém ticante, você começa a ficar ticante também. Alguém vai puxar o outro. Por isso nós temos que ter cuidado com que nós estamos sendo contaminados.
E assim é, a Bíblia fala, não andei nas rodas dos escarnecedores, não passaremos a ser escarnecedores também. Então, se manter incontaminado com as coisas desse mundo, puro. Essa é a nossa busca, a nossa prática, todos os dias precisamos nos manter puros diante de Deus. Não é uma tarefa fácil, mas também é algo necessário. Então, assim nós conseguiremos vencer todas as dificuldades em Cristo Jesus. Eu procuro sempre me manter puro. Puro em quê? Num bom trato, na honra aos amigos, em estar servindo sempre que eu posso, honrando a minha esposa, honrando meus filhos, honrando os compromissos, honrando ao Senhor, honrando o nome do Senhor. Nós precisamos honrar o nome do Senhor, sabe? Nem tudo nessa vida é dinheiro. Nem tudo nessa vida é dinheiro. O dinheiro não pode comprar o amor, o carinho, o respeito. Não compra. Então, eu hoje prefiro ter mais amigos do que dinheiro. Se todo o seu problema é dinheiro, se todo o meu problema for dinheiro, então eu não tenho problema, porque eu não tenho dinheiro, então não tenho dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para a gente adquirir coisas, mas ele não é a nossa felicidade. Dinheiro é algo inventado pelo homem, mas você pode adquirir as coisas sem ter dinheiro. É a questão de nós colocar o ponto. A gente vive em um país capitalista, sabemos disso, mas o dinheiro não é a solução para todos os problemas, porque tem pessoas cheias de dinheiro aí morrendo por coisas que é de graça. Falta de ar. Quanta gente não morreu na pandemia por causa de algo que era grátis, o ar, né? Dinheiro não comprava. Então, Cristo nos comprou e não foi com dinheiro, com o preço de sangue na cruz do Calvário. E por isso estamos aqui, por isso nós somos alegres em Cristo Jesus. Então, pense bem, essa semana é uma semana de luta, sim, mas também uma semana de vitória. Que possamos começar a segunda-feira cheio de motivação, sabendo assim, eu não estou sozinho. Eu preciso praticar a palavra, eu preciso ter fé. Preciso continuar programando, eu preciso continuar realizando, eu continuar projetando, não sair do plano de Deus. Deus vai me honrar, Deus vai mover os céus. Saia daqui com essa alegria no coração que você não está só. Agora seja praticante, não negligencie a palavra de Deus. Seja praticante. Praticante, sabe que quando você entrega a vida ao Senhor, Ele cuida de você, cuida da sua casa, cuida de tudo seu. Agora também Ele dá para a gente as ferramentas que está aqui, a sabedoria, os contatos certos, as pessoas certas para Deus colocar no seu lado. Eu sempre oro aqui, Senhor, não deixa vir aqui clientes atribulados, não. Traz clientes bons de paga. Tem que orar assim, irmão. Senhor, vocês lá no comércio de vocês, não deixe essas pessoas atribuladas, perturbadas a comprar, não. Seja pessoas abençoadas em honra aqui. Tem que orar para proteger aquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Porque o diabo está todo o tempo querendo fazer a gente duvidar, querendo fazer a gente perder a fé, querendo fazer a gente sair do caminho, porque está dando certo. Então ele quer atrapalhar, quer colocar as mãos. Só que nós somos o quê? Temos que ter a mente de Cristo. Examinar as Escrituras e praticar. O diabo não tem poder sobre a nossa vida, o diabo não tem poder sobre as nossas finanças, o diabo não tem poder sobre o nosso casamento, o diabo não tem poder sobre nossos filhos, ele não tem poder sobre a nossa empresa, ele não tem poder sobre nada na nossa vida, porque quem comanda a nossa vida é o Todo-Poderoso. E nós precisamos crer isso, não pode ser apenas uma palavra do domingo, não pode ser apenas um momento no culto, nós temos que sair daqui acreditando de verdade. Olha que a gente falou sobre a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se... Já leu essa passagem? E aí, eu esqueci o nome dele, agora. Um dos valentes de Davi interviu e matou o gigante, disse o Senhor... Meu rei, nunca mais o Senhor vai voltar para a batalha, porque agora Israel precisa do Senhor lá. Precisa vivo. Porque eu e você temos um sonho. Você tem um sonho, eu tenho um sonho. E a Bíblia diz que quando você sonha, Deus sonha contigo. Eu estava falando com a minha esposa, meditando, José teve apenas um sonho.
Um sonho, um único sonho. Só que tem algo interessante na vida de José. O pai dele, Jacó, sonhou. Mas quem estava sempre ouvindo o sonho do pai? José. Os outros não davam muita atenção, mas Jacó sonhou uma escada que subia e descia anjos. O Val do Jaboque, Deus mudou o nome dele. Mas José teve apenas um sonho, e quando ele contou esse sonho, a vida dele mudou. Uma reviravolta. A família teve inveja, porque de um sonho os irmãos jogaram ele numa cisterna para matar ele. Tentaram matar, alguém disse assim, não mata não, o que é que vai acontecer com o nosso pai? Aí fizeram algo mais terrível, vende como escravo. Imagine você contar um sonho e sua vida virar de cabeça para baixo. E a Bíblia diz que ele foi preso, levou como escravo, depois preso. E a Bíblia não fala que ele sonhou de novo. Um anjo apareceu para José. Deus, não, é apenas um sonho, e ele se apegou a este sonho. Depois ele agora, em vez de viver o sonho dele, ele agora vai interpretar o sonho dos outros. O copeiro sonha, e a gente sabe da história. Aí tem uma frase importante, e eu fico falando como é que as coisas da Bíblia se completam. A minha história na assistência na eletrônica mudou, porque um dia eu coloquei um plano de aprender eletrônica, fui trabalhar de graça para uma pessoa, já era pai de família, e eu não recebia nada, só fazia limpar a assistência do rapaz, e quando ele mandava eu fazer alguma coisa, eu ainda fazia errado. E ele um belo dia fecha a assistência técnica, e eu lembro, eu era bem pobrezinho, tadinho. Eu tinha uma bicicleta Monarch velha toda enferrujadinha, a roupa bem humilde, a luta em casa, só Deus e eu sabe, já tinha Raquel, já tinha Douglas, Jesus, você não sabe, pastor, que luta. E aí a única esperança de aprender uma profissão, a pessoa fecha a loja. Aí eu lembro que ele que me contou depois, eu saindo com a bicicletinha ali, murcha. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, lembra de mim, quando você tiver uma oportunidade, lembra de mim. E aí passa um tempo, não tinha WhatsApp ainda tinha telefone, eu tenho esse mesmo número desde aquela época. E eu estou em casa 15 dias depois, sem saber o que fazer, ele me liga. Cara, eu estou com um trabalho para você aqui. Aí, vem aqui, tal hora, tal. Aí eu fui. Quando chegou lá, essa empresa Anvox estava acabando de chegar aqui na Bahia, com o nome preciso, e eles compraram um lote na China e veio tudo com problema, as televisões. E o trabalho era simples, a televisão já chegava aberta, as peças, só era encaixar as peças e soldar. E eu fiz aquele processo ali, aprendi, e Deus me honrou naquele lugar, e eu peguei um bom salário. Aí um dia ele falou para mim, cara, aquela sua cena saindo não saiu da minha cabeça, quando você disse, não esqueça de mim, e eu lembrei de você. Um dia Davi também fez essa mesma promessa a Jonathan. E um dia também Davi se lembrou de Mefibosete. E um dia também o copeiro lembrou de José, que José disse, lembra de mim. E José viveu os sonhos de Deus na vida dele. Eu não sei quantos sonhos você precisa ter. Eu não sei quantas promessas Deus já te fez. Eu não sei quantas vezes Deus precisa falar com você. Mas com José foi apenas uma vez. E ele tomou posse. Então tome posse nessa noite. Tome posse. Já dá certo, já deu certo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Que seja uma semana abençoada. Vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Guarda ela nos nossos corações. Deus, eu te peço que ao sair por essas portas nós não viemos a esquecer dessa palavra. Não deixe o roubador de palavra tomar ela do nosso coração. Que seja uma semana abençoada, uma semana produtiva. Eu te entrego, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, te entrego os nossos negócios em tuas mãos. Aqueles que nesse momento já estão iniciando a semana, como o trabalho do teu filho lá, abre as portas, seja uma bênção hoje. E que ele possa vender bastante, que o resto da semana seja melhor ainda. Para que ele possa continuar no plano, continuar honrando os seus compromissos, continuar honrando os seus sonhos. Da mesma forma eu te entrego, Senhor, aqui o nosso trabalho, a loja, envia pessoas, clientes abençoados, que possamos, Pai, também honrar com as responsabilidades na tua casa.
Eu te entrego, Pai, essa igreja em tuas mãos, as finanças dessa igreja em tuas mãos. Pai, que no próximo domingo possamos fazer uma ceia abençoada em nome de Jesus. Que possamos ceiar com o Senhor conosco. Ah, Deus, eu te peço, Senhor, pelas famílias que estão nesse momento desesperadas, que na segunda-feira não sabe o que vai fazer, mas uma coisa eu te peço, Senhor, vai te encontrar esse pai de família, esse é o emprego, abre as portas de emprego, Senhor, faz o teu querer, mas não deixa passar por necessidade. Olha para nossas vidas, olha para as nossas causas, nos ajuda a ter fé, nos dá sabedoria, e inteligência nos negócios, inteligência emocional, inteligência, Senhor, em todas as nossas áreas. Derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós a tua Shekinah. Espírito Santo de Deus, faz morada em nossas vidas. Te convidamos, Espírito Santo de Deus. Não podemos viver sem o Senhor, não sabemos viver sem o Senhor. Nos conduz o caminho certo, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares. Os nossos irmãos que pegarão trânsito, que irão trabalho, Deus, te pedimos, vivemos em um país violento, mas afasta de nós essas pessoas malignas, nos afasta, nos livra dos assaltos, nos livra da bala perdida, de qualquer investida do diabo. Nós viemos aqui, nós temos um sonho e nós realizaremos ele em nome de Jesus. Não haverá nada de ruim na nossa casa, nada, nenhuma praga chegará a nós. Nos guarda debaixo das tuas potentes mãos e nos protege pelo amor do teu nome, Senhor. Nos livra das enfermidades, os nossos, Senhor, guarda a nossa casa, nossos pais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus recaia